Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo sintonizado na nossa rede. Domingo, dia do Senhor. Começa mais uma semana e começa bem com o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, o dia da ressurreição. Domingo é uma palavra que aparece uma única vez na Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Que bom que estamos no dia do Senhor. Nos próximos 30 minutos, refletiremos pela 8ª vez. Um dos 4 novíssimos. Novíssimos são realidades últimas que acontecerão após a nossa peregrinação aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. Já falamos em 29 programas do primeiro novíssimo, que é a morte. E agora, pela 8ª vez, ainda investigando textos do Antigo Testamento acerca do julgamento de Deus, do juízo de Deus sobre os homens, individualmente tomados e coletivamente considerados. Esse estudo é importante porque mesmo o Antigo Testamento, não tendo nenhum texto, nenhum versículo, nenhuma narrativa que fundamente o chamado juízo particular que vai acontecer na hora da morte de cada um, e não havendo também nenhum versículo, nenhum texto do Antigo Testamento que fale do juízo final, são realidades que nos serão dadas a conhecer apenas no Novo Testamento. Mas temos textos que falam dos critérios que Deus utilizará nesses dois julgamentos, o julgamento particular e o julgamento final. E o primeiro texto que nós vamos abordar e comentar no encontro de hoje é a respeito de um verbo que, estritamente falando, não se aplica a Deus, a não ser que nós o entendamos de forma derivada. Em outras palavras, Deus não criou ninguém para condená-lo. O Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Essa frase de Jesus, que ainda não abordamos porque não chegamos no Novo Testamento, mas eu já antecipo, porque vamos ver agora em Ezequiel, capítulo 7, versículo 3, Deus emite o seu juízo, que com relação aos ímpios é um juízo de condenação. Mas Deus condena no sentido de permitir, isto é, Ele permite que os homens pratiquem o mal e livremente permaneçam nessa condição de pecado. Se tal condição perdura na hora derradeira, na hora da morte, Deus respeitará a decisão da criatura, Deus respeitará, não violará, considerará a condição da sua alma no momento em que ele deixar esta vida, e assim se pode falar derivadamente, Deus condena, pois estritamente falando é o homem que se condena. Nós nos condenamos pelos nossos atos. E vamos ver no juízo final, a narrativa de Mateus capítulo 25, que o porquê da condenação, o porquê da ida das almas para o inferno, não está em Deus. Provo agora. Tive fome e não me deste de comer. Porque tive sede e não me deste de beber. Porque estive nu e não me vestistes? Porque estive enfermo e não me visitastes? Porque estava enfermo ou preso e não fostes ver-me? Perceberam aqui o porquê? O porquê do inferno não está em Deus, mas em nós. O porquê da condenação não está em Deus, mas em nós. E Deus apenas respeita. Deus apenas, de certa forma, ratifica. Dito isso, vamos então ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 7, versículo 3. Leio e depois teço alguns comentários. Chegou o fim para ti. Vou desencadear contra ti a minha cólera. Vou julgar-te de acordo com o teu procedimento e fazer cair sobre ti o peso de todas as tuas práticas abomináveis. Aqui é uma sentença dura que Deus, por meio do profeta, dirige ao povo que está no pecado, é Israel.
Mas dado que a palavra de Deus é para sempre, a palavra de Deus é sempre atual, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Jesus não passará, foi ele mesmo quem disse no Evangelho segundo Mateus. Então, essas palavras são atuais e se aplicam a qualquer criatura que chega ao fim. Qual é o fim? Não é o fim de sua existência, é o fim de sua peregrinação terrena. Todos nós caminhamos para o fim. Se quisermos, de forma mais explícita, o fim da vida, o fim da nossa existência terrena. Um dia Deus pronunciará para cada um de nós isto: chegou o fim para ti. Ou seja, essa é a hora derradeira. Essa é a hora definitiva. Essa é a hora da verdade. E que verdade? A hora em que ninguém pode mais dissimular. A dissimulação é possível ao longo da vida, a teatralização. Perante os homens, porque quem tenta teatralizar perante Deus está perdendo o seu tempo. Quem teatraliza rezando a Deus de forma hipócrita está perdendo o seu tempo. Pois Deus conhece o íntimo dos corações. Deus sabe o que se passa no íntimo de nossa alma. Deus conhece o nosso interior mais do que nós mesmos. Em todo caso, chegou o fim para ti. Se podemos dizer que o juízo de Deus acontece a cada instante de nossa vida, mas isso não é assunto para agora, mas para o Novo Testamento, quando comentarmos a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, a palavra que eu vos pronunciei, ela é quem vos julgará. No momento em que a palavra chega ao nosso coração, ela já nos julgou. Todos os outros atos ao longo da vida, em consonância ou destoando com essa palavra, o juízo já acontece. Na hora mesma em que fazemos o bem ou fazemos o mal, o juízo já é pronunciado ali. Mas isso, eu repito, não é assunto para agora, porque é um texto do Novo Testamento e ainda estamos no Antigo Testamento. Voltemos a Ezequiel capítulo 6, versículo 3. Chegou o fim para ti. Então aqui estamos tratando do momento definitivo em que acontece aquilo que no Novo Testamento vai ser chamado de juízo. E a teologia chama de juízo particular, cada um de nós se apresentando diante de Deus, Hebreus 9, 27, e no fim da aventura de toda a humanidade, o juízo final, narrado em Mateus capítulo 25. Vou desencadear contra ti a minha cólera. Me parece que nós temos, dentre as verdades esquecidas, vários programas sobre a ira do Senhor. Eu acredito que mais de 20 programas. Depois vou perguntar ao meu diretor quantos programas nós temos dedicados à ira do Senhor ou à cólera do Senhor, que é a mesma coisa. A respeito disso, alguém pode ficar chocado com essa expressão, mas Deus não vai vir cheio de misericórdia? Ele não é misericordioso? Ele não é cheio de bondade, cheio de perdão? Como ele pode se impostar de forma tão ameaçadora, dizendo que vai desencadear a sua cólera? Romanos, capítulo 1, versículo 18. Esse texto ajuda-nos a compreender contra o que se acende a cólera de Deus, se acende a ira de Deus. A ira de Deus que não é incompatível com sua misericórdia, mas é prova de sua misericórdia. Vamos ao texto. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Aprisionam a verdade. Vejam aqui que a ira de Deus não se acende contra o homem. A ira de Deus existe e se acende
contra a impiedade e perversidade dos homens. Ou seja, contra o pecado dos homens, não contra os homens. O Deus que ama o pecador odeia o pecado. O Deus que nunca se ira contra o homem, ira-se, desencadeando sua cólera contra a impiedade e a perversidade dos homens. Quem deixar esta vida sem impiedade e sem perversidade, o julgamento vai ser sem ira. Mas quem deixar esta vida na impiedade, na perversidade, quem carregar consigo, sem ter se libertado dela por um sincero arrependimento e por uma verdadeira reconciliação com Deus, leva para outra vida a impiedade e a perversidade. Logo, o juízo dele, o julgamento dele, vai ser com a ira de Deus, com a cólera de Deus. Eu precisei de 20 e tantos programas para tratar dessa questão da ira de Deus, que, aliás, é outra verdade esquecida. Poucas pessoas se atrevem a falar sobre o Deus irado, sobre o Deus encolerizado, mas entenda-se, encolerizado, irado, não contra o homem, mas contra Romanos 1:18, a impiedade e a perversidade dos homens. Mas voltemos a Ezequiel, capítulo 7, versículo 3. Vou desencadear contra ti a minha cólera, já expliquei isto. E agora a verdade que é retomada ipsis literis, com as próprias letras no Novo Testamento. Vou julgar-te de acordo com o teu procedimento. Deus nos julga não de acordo com os seus procedimentos, mas de acordo com os nossos procedimentos. Vejam que, de certa forma, aqui nós já temos o critério do juízo, sou eu. O critério do julgamento, quando eu deixar esta vida, que vai definir se vou para o céu ou vou para o inferno, os critérios estão em mim. Deus vai me julgar de acordo com as minhas obras. O que, portanto, exclui a possibilidade de um Deus que faz acepção de pessoas, que, aliás, é outro assunto que vamos abordar com textos do Antigo Testamento. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí, o assunto é fascinante. No segundo bloco, retomaremos ainda alguma coisa de Ezequiel, capítulo 7, versículo 3. Até logo mais.